Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre a tragédia do rei Ricardo III, de Shakespeare. Bom, a tragédia do rei Ricardo III foi escrita por volta de 1592. É um drama histórico da primeira fase do Shakespeare e é uma das suas maiores peças. É o maior drama histórico e dentre as peças todas, ela só é menor que Hamlet. Essa tragédia vai falar então da ascensão do rei Ricardo III, dessa ascensão criminosa e do curto período em que ele foi rei. O Ricardo, ele é da dinastia Plantageneta, ele é o último dessa dinastia e esse período que vai ser descrito na peça é um período dentro da Guerra das Rosas, que é uma guerra que durou 30 anos, entre as casas de York, da qual ele fazia parte, e de Lancaster. As duas casas fazem parte dessa dinastia, parte dessa dinastia Plantageneta. E o Ricardo III é um daqueles vilões que é terrível, mas que você adora, assim. O Ricardo da peça, tá, gente? Essa é uma peça um pouco difícil de resumir, porque ela tem muitos personagens, né, até pela longa extensão da peça, e os personagens têm os mesmos nomes, então são vários Eduardos, vários Henriques, vários Ricardos, é um pouco confuso. Então essa é uma peça que eu vou ter que falar de um modo muito resumido, porque senão o vídeo fica gigantesco e vocês não entendem nada, tá? Foi mal. Mas então o rei Ricardo, ele, na época em que a peça começa, ele não é rei ainda. O rei é o irmão dele, é o rei Eduardo. E ele tem ainda um outro irmão que é o George Clarence. Então ele ajuda a criar uma mentira que põe o Clarence contra o Eduardo, e aí o rei Eduardo acaba mandando prender o Clarence. E depois o Ricardo vai dar um jeito de matar esse irmão. Porque essa peça é basicamente o Ricardo matando todas as pessoas que estão no seu caminho para que ele se torne rei. Então ele não vai matar só o seu irmão, posteriormente o seu irmão que já estava muito doente, o rei, né, Eduardo, vai acabar morrendo também. Antes que a peça comece, ele já tinha mandado matar o rei e o príncipe de Gales. Assim que ele mata o Clarence, seu irmão, e que o rei morre, ele vai cortejar a Lady Anna. A Lady Anna era a esposa do príncipe de Gales, então depois que ele matou o pai e o marido dela, ele corteja ela e ela cai. É uma coisa muito impressionante porque o Ricardo é muito ruim, mas ele consegue fazer as coisas com relativa facilidade. Então de início a gente se pergunta, meu Deus, ele tá cercado de idiotas? Não, o problema é que todas as pessoas dessa peça são ambiciosas como ele. Tem peças do Shakespeare anteriores a essa que me parece que vai contar esse processo, por exemplo, dele matando o rei e o príncipe de Gales. Mas outros personagens nessa peça já mataram também, já cometeram outros crimes políticos, ou seja, ninguém é inocente nessa peça. Então o Ricardo, que é uma pessoa descrita várias vezes como cão infernal, de tão ruim que ele é, e vai conseguindo fazer alianças, né? E você fica, calma assim, mas enfim, todo mundo com o rabo preso e todo mundo ambicioso, né? Por aquela chance que o Ricardo mostra pra eles de poder, né? Por aquela possibilidade de poder. Então ele consegue fazer alianças mesmo sendo um porco. Bom, eu vou ler um fragmento onde o Ricardo se descreve. Eu, no entretanto, que não nasci para essas travessuras desportivas, nem para declarar-me a um espelho amoroso, eu, que me vejo cunhado por maneira tão grosseira, carecente de dotes insinuantes, para me pavonear ante uma ninfa de frívolos requebros, eu, que me acho falto de proporção, logrado em tudo por uma natureza enganadora, deformado, incompleto, antes do tempo lançado ao mundo vivo, apenas feito pela metade, tão monstruoso e feio que os cães me ladram se por eles passo. E em suma, nesta época abatida, de paz amolentada, não conheço outra maneira de passar o tempo a não ser contemplando a própria sombra quando o sol a projeta, ou comentando minha deformidade. Se não posso tornar-me o amante que divirta os dias eloquentes e alegres, determino conduzir-me qual biltre rematado e odiar os vãos prazeres de nossa época.
Ou seja, né, ele vai dizer que ele é vil e canalha porque ele é feio, deformado e não tem chance de ser outras coisas, né? Passa-me o favor. Bom, o Ricardo III, como o Iago, né, é um daqueles vilões que fazem o público criar empatia com ele. Ele tem várias falas direcionadas para o público. E são falas ótimas, assim. Essa é uma peça considerada da primeira fase do Shakespeare, né? Então ela não é uma peça considerada muito madura. Mas há falas ótimas aqui. Inclusive é dessa peça aquela famosa fala: meu reino por um cavalo, né? My kingdom for a horse. E o Ricardo é muito irônico, ele é muito sarcástico, ao mesmo tempo ele fica bancando, quando as pessoas começam a acusá-lo de todos os seus crimes, ele começa a falar, eu, assim, com aquele jeito meio fingido, como se ele fosse um lorde, né? Então ele fala dessa deformidade, porque parece que o Ricardo real, né, ele tinha um problema sério na coluna, tem um nome, eu esqueci, é escoliose alguma coisa, em que a coluna da pessoa é muito torta. Então parece que em virtude disso ele tinha uma espécie de corcunda e também era um pouco manco. E uma curiosidade é que os restos mortais do Ricardo III foram encontrados em 2012, parece, num estacionamento na cidade de Leicester. Então, ele andou pelo noticiário aí recentemente, né? E foi com a queda do Ricardo que começou a dinastia Tudor, né? Então teve fim a dinastia Plantageneta e início a dinastia Tudor. Bom, então o Ricardo vai casar com a Lidiana vai aceitar casar com ele, né? Você fica revoltado com isso. E depois mais pessoas morrerão. Então o rei morre, e aí vê-se a necessidade de trazer os filhos menores da rainha que estavam na França, não estavam na Inglaterra, para que eles assumam o reinado. E o Ricardo, como os outros dois irmãos morreram, ele seria o tutor do menino. Acontece que o Ricardo, mancomunado com seu primo Buckingham, vão espalhar um monte de boatos que as pessoas vão aceitar de que os filhos da rainha são bastardos, então que eles não têm direito legal à coroa. E então o Ricardo acaba sendo coroado rei. O Ricardo vai prender essas crianças menores numa torre, a mesma torre onde um outro rei já morreu, e essas crianças vão... Na história, né, diz que essas crianças sumiram misteriosamente. Na peça o Ricardo vai mandar dar cabo delas mesmo. E ele também, antes de matar as crianças, vai matar os parentes da rainha, porque ele achava que a rainha tinha uns irmãos e uns filhos de um outro casamento. E ele manda prender e matar essas pessoas com medo de que elas sejam má influência para os meninos. Ele também bota os meninos da torre para separá-los da mãe. Ou seja, matança atrás de matança. Mais à frente, quando ele já é rei, ele acaba se desentendendo com o Buckingham, o primo que estava ajudando ele. E o Buckingham decide se rebelar contra ele. Mas esse levante do Buckingham acaba sendo mal sucedido, né? Então vai haver um outro levante, agora conduzido pelo Conde Richmond, esse sim bem sucedido. O Ricardo vai pra frente de batalha e acaba morrendo lá, né? Ele fica lutando feito um enlouquecido no meio da guerra. Porque ele quer matar o Richmond. Então assim, essa, apesar de ser uma peça considerada mais imatura do Shakespeare, ela tem momentos dramáticos, cênicos, né? Coisas que encenadas seriam com certeza muito fortes, apesar da longa extensão dessa peça. Eu já li que é uma peça que não costumava ser encenada por completo, porque ela é muito comprida, tem muitos personagens. Mas, por exemplo, tem o Ricardo jogando a sua lábia para as mulheres, porque depois que ele mata os filhos da rainha, o esposo da rainha, os irmãos da rainha, ele vai convencer a rainha de que ele tem que casar com a filha dela. E ele vai falando tantas coisas, que ela vai ser a avó de uma dinastia de reis e que ela vai ter toda essa tragédia que ela sofreu vai ser resolvida com esse casamento. E a mulher cai. Então assim, essa é uma peça em que as personagens femininas assim, são detestáveis, né? São muito interesseiras, né? Em nome do poder, as pessoas acabam esquecendo tudo que o Crápula fez. Mas as cenas em que ele vai tentando convencê-las são muito boas. As falas que ele direciona para o público são muito boas.
Antes da guerra começar, o Ricardo é visitado pelos espíritos de todas as pessoas que ele matou, então deve ser uma cena muito boa também. As pessoas vêm e praguejam. Essa é uma peça que absolutamente todos praguejam. Tem a rainha Margaret, que era de Gales, que perdeu o filho e o marido, e ela vem e lança praga em todo mundo. Então as pessoas começam a morrer e quando elas estão perto de morrer, elas lembram sempre das pragas da Margaret. Então é uma peça com umas falas. Algumas falas são até exageradas demais, assim, né? Dessa coisa de praguejar e de ficar falando, enumerando todas as coisas horríveis. Algumas são muito boas, outras, eu confesso, que são um pouco exageradas, assim. Mas é uma peça que parece ter, sim, cenas muito boas. Enquanto eu li essa peça, eu ficava com Laurence Olivier na minha cabeça, porque naquela coleção de filmes da Folha tem o Ricardo III e eu já tinha assistido esse filme. E o Laurence Olivier, pra mim, é o Ricardo III. Eu sei que tem uma peça, tem um filme com o Ian McKellen, em que ele faz também o Ricardo III, e eu já li alguém falando que é um Ricardo III assim mais sério, né? Menos irônico, menos debochado que o do Laurence Olivier. Mas o Laurence Olivier se caracterizou muito pra ficar igual ao Ricardo. Se você bota na internet as pinturas que retratam o Ricardo III e como o Laurence Olivier ficou, ele ficou igualzinho, né? Então, pra mim foi muito difícil. Quando eu li a peça, eu vi o Laurence Olivier. Mas então tem esses dois filmes, se vocês quiserem conferir, né? Eu ainda não vi o do McKellen, mas eu tô muito interessada também. Tá certo? Então é isso, né? Falei da peça de modo um pouco resumido, porque, gente, não dá. Muitos personagens, ia ficar muito estranho, tá? Mas essa, apesar da longa extensão, não foi uma peça que me cansou, né? Até acho que por esses momentos mais fortes, mais dramáticos. E é isso, né? Eu já falei aqui pra vocês em outro vídeo que eu tinha um certo medo de dramas históricos, deles serem meio chatos e tal. Mas esse não é, e eu tenho até lido que as montagens de Ricardo III têm sempre muito sucesso, né? As pessoas têm um grande apelo junto ao público. Então, assim, durante a leitura foi até bem interessante. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que trata a peça. Tá bom? Beijocas e até o próximo vídeo. Boas leituras aí.